Muito bom dia para você ligadinho no canal Versão Limited. Agora, dia 12 de janeiro de 2026, estou aqui com o Nivus GTS, juntamente com as cigarras, vocês devem estar ouvindo por aí, e juntamente com a rinite alérgica que não nos deixa em paz. Nivus GTS, cara, esse carro aqui, vou te dizer, é um carro que eu andei com ele bastante, andei mais de 1000 quilômetros com ele. Rodei quase um mês e é um carro que eu ainda não consegui decifrar. Por quê? Primeiro porque você olha para ele e você fala, nossa, que carro bonito. E teve gente que falou que essa roda é feia, tá? Que essa roda era 18 aqui, opcional, é feia. Muito pelo contrário, eu acho o carro muito bonito de se ver. E para mim essa é a melhor combinação do Nivus GTS, essa cor vermelha aqui. Durante o período que eu fiquei com ele, eu vi só mais dois. Eu vi um na cor preta e um na cor cinza Moonstone. Não sei se é o cinza Moonstone que está à venda ainda, mas era um cinza. E para mim, a melhor combinação é essa aqui. E sim, você vê pouco do Nivus GTS na rua por enquanto, embora o carro já tenha sido lançado há alguns meses. Você vê muito mais Pulse Abarth e Fastback Abarth. Mas enfim, voltando para o Nivus, por que eu acho que é um carro que eu não consegui decifrar? Porque sim, é um carro muito bonito de se ver, muito gostoso de andar, mas aí que vem o preço, né? Esse carro, do jeito que você está vendo ele aqui, com essa cor que é opcional, né? Essa cor não é sólida, é o vermelho... Como é que chama esse vermelho aqui mesmo? Vermelho... Esqueci o nome desse vermelho. Vermelho Sunset? Esqueci. Mas meu ponto é, esse carro com essa cor vermelha e essa roda do 18 vai a quase 190 mil reais, 180 mil e uns quebrados. E aí você fala, puxa vida, né? Eu não vejo a diferença do Nivus Highline para esse carro. Eu não acho que está sendo entregue nessas dezenas, nesses milhares de reais a mais que eu estou pagando. Então acaba ficando um carro meio pouco racional e mais emocional. Então assim, se você gosta de Volkswagen, se você acha esse design bonito, você gosta do Nivus, não tem por que você pensar em outro carro realmente. É um Nivus mais gostoso de andar, é o com o melhor desempenho, é o mais bonito. Porém, se você pensa em minimamente racionalidade nesse segmento esportivo, compacto, você vai ter que optar pela dupla da Fiat. Não tem como, são carros mais baratos e até com desempenho de 0 a 100 um pouco melhor. Sim, esse carro é melhor de chão, não tenha dúvida disso. Esse carro é melhor de chão, especialmente com o Fastback. Por quê? Porque nós temos menos massa suspensa aqui, depois dos eixos. A gente tem balanços menores, um entre-eixos 3 centímetros maior. É um carro mais bem assentado. Especialmente o Fastback Abarth tem um entre-eixos curto, entre-eixos de Pulse, entre-eixos de Argo e muita massa suspensa. Então sim, é um carro que, no caso aqui do Nivus, é um carro mais bem assentado no chão. Mas, se você pensa em desempenho em linha reta, aqui é o tradicional 1.4 turbo EA211, 4 cilindros de 150 cavalos. Que está presente no T-Cross Highline, por exemplo. E aí é isso, eu não vejo, tirando, claro, o aspecto esportivo da parada, né? Dele fazer um ruído um pouco mais grave, dessas rodas, etc. Eu não vejo esse carro com um desempenho muito melhor que de um T-Cross 1.4. Ou mesmo que de um Taos, sabe? O 0 a 100 desse carro é na casa de 8 segundos. Não é um 0 a 100 assim tão entusiasmante. Peço desculpas para vocês pela rinite, mas é que hoje atacou legal. Mas enfim, é um carro bonito de se ver. Muito bonito, aliás. Ele tem esse aerofólio exclusivo. O nome Nivus é substituído pelo GTS aqui. O porta-malas é o mesmo das outras versões, de 415 litros. VDA. Tem o step aqui.
Ele tem um acerto de suspensão mais rígido em relação aos Nivus normais, 1.0 turbo. Tem amortecedor mais rígido, tem barra estabilizadora mais rígida. Sim, ele tem um tratamento especial de suspensão. Esse carro aqui é muito bom de andar. Mas, de novo, beira o impraticável, né? Chegando aí na cifra de quase 200 mil reais. Ouso dizer, não fiz essa conta, mas ouso dizer que talvez seja o centímetro de entre-eixos mais caro do mercado brasileiro atualmente. Opa, deixa eu tirar a música aqui, senão a gente vai ser quicado. Diminuir aqui também o ventilador. Meu celular já tá pareado wireless aqui. A central multimídia Volkswagen Play Connect, que você tem internet dedicada, né? Internet nativa aqui, através dos aplicativos. O meu Volkswagen, enfim. É a internet, é a central multimídia conectada da Volkswagen, que você pode fazer a conexão wireless, enfim. Wi-Fi aqui também, você pode encontrar redes, né? Você pode rotear a internet do seu celular para ela também. Deixa eu desligar aqui. Aqui você tem os modos de condução, que são comuns nessa configuração 1.4 dos Volkswagen, né? Todo Volkswagen 1.4 tem esse mapa aqui de ECU disponível, essa interface. Até os que não têm vertente esportiva, como o Taos, por exemplo. Volante revestido em couro, hadas parcialmente completo, porque não tem o Stop and Go no Adaptive Cruise Control e também não tem a comutação automática do farol alto. A gente tem alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, manutenção em faixa, tem Park Assist, então ele é capaz também de manobrar sozinho, mas enfim, nada além disso. Acho que ele poderia ter pelo menos a comutação automática do farol alto. O retrovisor eletrocrômico, não temos teto solar, isso você vai ter só no Taigo europeu, 6 airbags, bancos exclusivos, enfim. É o pacote mais completo de opcionais do Nivus Highline com a roupagem esportiva. Ai, meu Deus do céu! Vamos botar para rodar então? Deixa eu tirar aqui o ar. Meu Deus. Vamos rodar um pouquinho? Para eu tentar te explicar como é o Nivus GTS. Espera aí, deixa eu ajustar a câmera. Aqui. Opa. Pronto. Aqui acho que vai ficar bom. Isso. Vou prender aqui. Meu Deus do céu. Bem, e de acabamento também, é um acabamento que você já viu no Highline também, aquele acabamento ligeiramente mais sofisticado que a Volkswagen fez na linha 2026 do Nivus. Tem revestimento aqui, tem revestimento no volante, e é isso. Aqui o câmbio tem o modo S também, além das trocas sequenciais, tanto pela alavanca quanto pelas aletas atrás do volante. E o painel tem aqui algumas visões, olha. Embora a arte aqui do carro, ó, seja do primeiro Nivus, né, que tem aquela grade do radiador mais espessa, essa aqui é a grade mais fininha, enfim. Mas vamos rodar com o carro. Eu vou deixar ele aqui no modo esportivo, já tá, aliás. E aí ele tem um ronquinho, ó. Ele faz um barulho mais grave aqui dentro e tal. E, cara, eu rodei também muito tempo com o Virtus Exclusive, que é uma releitura do Nivus, do Virtus GTS, né? Quando a Volkswagen lançou a linha GTS para Polo e Virtus,
Ambos eram equipados com motor 1.4 e roupagem esportiva. Depois ficou só o Polo GTS e o Virtus perdeu a roupagem esportiva e ganhou uma roupagem mais executiva na versão com motor 1.4, né? Uma coisa que eu notei, o Virtus, inclusive o Virtus 1.4 é mais econômico do que esse carro aqui. Não me incomodou o consumo do meu Deus, não me incomodou o nível de consumo aqui do Nivus, mas o do Virtus é melhor. Eu acredito que muito em função da aerodinâmica, um pouco melhor. O Virtus é um carro mais comprido, fura melhor o ar, né? Tem a caída do teto mais lenta. Meu Deus. Mas aqui o Nivus, vou te dizer, é um carro sim gostoso de andar, mas cobra um pouco o preço. Essa carroceria SUV Coupé, eu senti que ele aderna um pouco mais em curvas do que o afinado Polo GTS e também que o Virtus Exclusive. Especialmente porque também a suspensão aqui do Nivus é bastante elevada, né? Ele não raspou em nenhuma valeta, em nenhum buraco, isso é bem bom, né? Para você conseguir passar pelas ruas das cidades, que sempre tem valeta. Mas em relação ao Pulse, por exemplo, Pulse Abarth, que também é um carro que tem a suspensão bem elevada, a suspensão do Pulse me parece mais robusta também para enfrentar buraqueira. Aqui eu senti que às vezes, especialmente com essa roda aro 18, né, dá umas batidinhas secas que você fala, ai, será que eu fiz uma bolha no pneu? Não aconteceu, não fez bolha nenhuma. Mas a suspensão do Pulse Abarth me pareceu estar mais dele é do Fastback, né? Me pareceu estar mais preparada para valetas e lombadas. Não que essa não esteja, mas estou dizendo, as dos Abarth me pareceram aguentar mais desaforo. Mas de chão, de comportamento dinâmico, puxa vida, ele aderna menos que o Fastback, especialmente na transferência de peso longitudinal também. É um carro mais no chão de andar. Mas eu acho que a Volks poderia, pelo menos, ter dado um banho de loja um pouco maior aqui no Nivus GTS. Por exemplo, o farol não é IQ Light, no Polo era. Essa roda 18 tinha que ser de série, não é. Falta um banco ventilado, falta um banco elétrico, coisa que os Abarth têm, sabe? Esse carro é muito bom de dirigir, mas ele tá muito no limiar do emocional, sabe? Já que a gente tá falando de um esportivo, de um carro, né, com vertente esportiva, compacto, demais. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, simplesmente? Fala pra mim, o que você tá fazendo? Então fala, caralho. Dá seta e para. Voltando, como a gente está falando de um carro com pretensão esportiva, mas de um custo mais acessível, poxa, incrementa mais então a lista de equipamentos, né? Coloca um banco elétrico, coloca coisas que não vão modificar tanto assim o hardware do carro, né? Plataforma e projeto original. Nossa, hoje eu peguei a pior opção possível, hein? É um maluco que não dá seta, é autoescola. O carro tem start-stop também aqui. Ó, já dava para ela ter ido há 800 anos atrás. Pronto. Mas ó, aqui tem umas valetas meio chata e o carro não raspa, tá? É bem de boa andar com ele. O compromisso tá bem bom aqui também, de altura de suspensão e rigidez. Mas de novo, a suspensão dos Abarth me parece ser um pouco mais
aceitar um pouco mais desaforo. Essa aqui, especialmente com essa roda aro 18, o desaforo não pode ser muito grande não. Mas enfim, um excelente carro de transferência de peso, de resposta do câmbio. O pessoal reclama, né, que os Volkswagen estão meio lento aqui de transmissão. Basta colocar no modo S que as coisas melhoram bastante. E outra coisa também, isso vale aqui para o 1.4 turbo, mas vale para os 1.0 também. Esses carros funcionam muito bem no regime de torque, tá? Então aqui, ó, de 2 a 3 mil giros, 2 a 4 mil. De 2 a 4 mil você percebe o torque atuando e o carro ganhando fôlego. Quando ele não pode gritar demais, quando ele começa a gritar demais, que aí já entra na faixa da potência, aí ele já não brilha tanto assim. Mas aqui na faixa ideal de torque, entre 2 e 4 mil RPM, as retomadas são vigorosas, o carro tem um bom fôlego, o carro ganha velocidade rápido, é um carro bem prazeroso de andar. Mas depois já em alta, ele não rende tanto assim não. Os Abarth parecem ter um fôlego mais esticado também. Então quer dizer, fica meio difícil a comparação justamente por isso, porque quando você pula para os Abarth, sim, são carros mais apertados, são carros de acabamento tão bom quanto, o pessoal critica que Volks, mas o acabamento tá na média, tá? Não é esse absurdo que falam não. Mas quando você pula para a dupla Fastback Pulse, eles entregam mais desempenho cobrando menos e às vezes até mais equipamentos. Uma central multimídia maior, o banco elétrico. Agora os Abarth tem teto solar também. Então quer dizer, eu acho que para o Nivus fazer um pouco mais de sentido mercadologicamente falando, né? E a gente está falando de um carro que está se apoiando muito aí no aspecto não racional da coisa, ele precisava ter de duas uma, né? Já que a gente não está falando de um carro racional, mais desempenho. Precisava ter, de repente, um acerto que elevasse essa potência de 150 cavalos para 165, por exemplo, para 170 cavalos. Dá para fazer. Exige dinheiro, exige investimento. Talvez a conta não fechou. É óbvio que a conta não fechou, né? Mas se a conta fechasse, qual que seria o mundo ideal do Nivus GTS? Ou mais potência, ou um banho de loja maior. As duas coisas, certamente na planilha da Volkswagen não fechou a conta, mas era a solução ideal aqui para o Nivus. Uma dessas duas, e obviamente as duas juntas seriam a solução definitiva, né? Mais desempenho e mais equipamentos. Mas enfim, a proposta do GTS sempre foi essa historicamente também, né? Não é necessariamente ter muito mais equipamentos, é só entregar uma atmosfera diferente em relação a todo o resto, né? Na época dos Gol GTS também era assim, o carro custava tão caro quanto, né? A diferença, na verdade, a diferença entre as versões não GTS e GTS era tão distante quanto é aqui no Nivus. Então, historicamente, a linha GTS é assim. Mas enfim, Nivus GTS, eu teria... Cara, na minha garagem de 50 carros, eu teria o Nivus GTS. Mas, racionalmente falando, eu tentaria chorar um desconto no T-Cross 1.4. Se na ponta do lápis o T-Cross 1.4 e o Nivus calhassem de estarem com uma diferença de 10 mil reais no máximo, que não chega a 10% do valor de ambos, T-Cross 1.4, né? E entre esses esportivos, o que mais toca ali o que é mais instigantezinho na tocada é o Pulse Abarth. Eu acho que o ranking de caramba, né? Carros para dar uma adrenada, dar uma arrepiada nos pelos, né? Nessa faixa, obviamente, abaixo dos 200 mil reais, nessa categoria. Pulse, aí vem o Nivus, aí vem a Fastback. Fastback, eu acho que ele peca um pouco nesse equilíbrio geral da suspensão. E o Pulse acerta mais. E o Nivus também acerta mais do que ele. Mas ó,
Sim, é um carro de desempenho bom, muito gostoso, não tenho o que falar desse carro. É muito gostoso de andar. Mas o preço chega a ser impeditivo, né? Um Pulse Abarth é bem mais barato, pode chegar a custar 30 mil reais mais barato, dependendo da promoção. Então fica complicado. Mas, de toda forma, óbvio, é um carro excelente de andar. Gostoso, boa resposta. O câmbio trabalha bem, o freio trabalha muito bem. Gosto de como trabalha o freio aqui dos Volks, gosto da posição de dirigir, gosto de tudo. Basta não olhar para o preço. Uma vez que você não olha para o preço, não tem nem o que falar. O Nivus GTS é um carro exemplar nessa categoria. E esse cara vai no meio da rua e foda-se. E assim vai. O Nivus GTS é um carro de dinâmica exemplar, não tem nem o que dizer. Eu ainda prefiro o Virtus Exclusive. Eu acho que é um carro que é mais bem assentado até. É um compromisso até... Eu prefiro o compromisso do Virtus Exclusive, de dinâmica. Mas, não tenha dúvida, o Nivus GTS é um carro bonito, é um carro que anda bem. Mas dessa tríade, T-Cross, Virtus e Nivus, na minha garagem, colocaria o Virtus. Colocaria o Virtus Exclusive 1.4. Acho que é o melhor negócio desses 1.4 da Volks. Tudo bem, você abdica da roupagem esportiva. Eu particularmente não faço tanta questão, mas não posso te dizer o contrário. E a verdade e o diagnóstico é esse. A verdade às vezes pode ser relativa, né? Quando a gente está falando de impressões assim, mas o melhor compromisso de dinâmica ali é o Virtus Exclusive. É um carro leve, centro de gravidade baixa, boa suspensão entre eixos longos, boa aerodinâmica, melhor que as dos SUVs, T-Cross e Nivus. Então, me parece que o melhor compromisso mesmo de dinâmica é o do Virtus Exclusive. Mas gostei do Nivus. Que bom que a Volks, que ótimo, acho ótimo, parabéns. É de tirar o chapéu, é de agradecer que a Volks não tenha abdicado da linha GTS. Isso é muito bom. Mas ela entende que consegue cobrar o preço que cobra, né? Existe o preço ali do racional e do racional, e a conta que fechou foi essa. Enfim, de automóvel, excelente. Não tem... irretocável, talvez... É o que eu te falo, talvez seria melhor um pouco mais de potência, para ele render mais em alta. Mas não, de automóvel em si, não tem nem o que falar do Nivus. A máquina é muito boa, aqui o hardware e o software. O problema é a etiqueta do preço, que aí envolve questões intangíveis, né? Histórico da marca, enfim. Essas coisas que fazem muito mal comparando a Ferrari custar o que custa. Um relógio Rolex custar o que custa. Além da máquina em si, é o desejo, é a vontade das pessoas de terem. E essa conta fecha para o Nivus. É uma conta que não fecha, por exemplo, num Kardian RS. Por que não tem um Kardian RS? Por que não tem um Tracker SS? Porque não fecha, a conta não fecha. E aqui no Nivus fecha dessa maneira. E quem vai dizer... E ninguém está te obrigando a comprar, né? Quem vai dizer se você aceita pagar ou não é você mesmo. O que eu estou te dizendo é: gostei do carro? Gostei do carro. Qual deles eu teria? Virtus 1.4. Dentro da Volks. Fora, né? Pensando na categoria de esportivinhos assim, Pulse Abarth. Mas o Nivus GTS é um carro, chega a ser um carro óbvio. É óbvio que um Nivus 1.4 ia ser um carro gostoso de andar, né? O que fugiria da obviedade é isso: se ele entregasse um pouco mais de potência, se ele entregasse um pouco mais de equipamentos, uma vez que ele cobra no preço. Mas é isso, gostei do Nivus. Do Nivus GTS. É um daqueles carros que a gente devolve já com saudade. Puxa vida, eu vou devolver o Nivus, eu vou sentir saudade. Mas eu preciso te dizer, né, esses parâmetros da compra racional, da compra emocional. E
independente do lado que você olhe, né? Seja para dentro de casa, seja para dentro do line-up Volkswagen, seja para fora, o Nivus, curiosamente, está numa posição um pouco mais desfavorável que o antigo Polo GTS, por exemplo. Mas enfim, coisas da vida. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido onde eu queria chegar aqui com o Nivus GTS. Deixe seu like, seu comentário e me desculpe aí os espirros e a rinite que hoje atacou legal. Um forte e sincero abraço a todos. Cuidem-se muito bem. Fui!